Olá, boa noite. Tudo bem no seu fim de semana? Por aqui tudo certo. Fique com a gente porque o TH Mais Notícias está no ar. Sabia que tem mais gente comprando do que alugando imóveis aqui no Vale do Paraíba? A informação é do CRES, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, referente ao mês de março deste ano. O volume de novos negócios de vendas tem alta de quase 6,5% comparado ao mês anterior. Sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente do CRES São Paulo, José Augusto Viana Neto. A vontade da compra, ela está sempre presente. O brasileiro tem no imóvel próprio uma aspiração muito forte. Então, a aquisição do imóvel é sempre muito pretendida pelas pessoas. Agora, a queda nas locações, ela, num primeiro momento, dá a impressão de ser um resultado ruim, mas não é. Isso daqui significa dizer que muita gente que venceu o contrato de locação teve reajuste no preço, mas ele não mudou, ele absorveu o reajuste. Sinal que a renda da pessoa está adequada à sua família. Então, caso ele não pudesse renovar o contrato, aí sim, nós teríamos duas novas locações. A primeira dele, que vai para um bairro mais na periferia, procurando um preço mais baixo. E o imóvel que ele estava morando seria alugado por outro. Então, como não aconteceu isso, deixamos de ter duas novas locações e ele permanece no imóvel. Então, por isso, da queda no movimento. Para a imobiliária, para o corretor, é claro que não é bom, porque diminuiu o movimento para ele. Mas para a sociedade como um todo é excelente. O aluguel tem poucos imóveis disponíveis para locação. Nós não temos no Brasil empresas especializadas em imóveis para locação. Então, aumentar o número de imóveis, jamais. Agora, com relação aos imóveis para compra, é muito melhor a pessoa fazer o financiamento, mesmo com a taxa de juros elevada, e assim que a taxa de juros baixar, o banco vai baixar também. Se o banco dele não baixar, ele procura um outro banco e faz a portabilidade do seu financiamento. Mas é importante lembrar o seguinte, que se ele estiver pagando aluguel, é um dinheiro que ele paga e não volta mais. Agora, se ele estiver pagando a prestação, no momento que ele quiser, ele vende o imóvel, pega o dinheiro dele de volta. E normalmente corrigido, que o imóvel valoriza. Então, é incomparável, né? Muito melhor comprar do que alugar em qualquer que seja a situação, desde que, evidentemente, caiba no orçamento da família. Os mercadinhos de condomínios, eles não param de crescer. Você já deve até ter visto algum deles em algum condomínio, né? A intenção é facilitar a vida de quem vive, né, uma rotina muito corrida. Enquanto isso, a abertura de supermercados caiu 10%. Quem olha pela primeira vez até pode pensar que é um mercado comum, mas não é não. É uma loja que fica dentro de um condomínio na zona oeste de São José. A Valéria trabalha como babá e disse que a loja assim pertinho sempre quebra o galho. É muito bom ter, né? Porque de vez em quando a gente precisa de uma coisa rápida, alguma coisa, é só descer que tem tudo aqui. Geralmente é uma bolachinha, um café da tarde, uma coisa mais rápida, né? Uma mão na roda. A diferença é que o morador faz tudo sozinho, escolhe o produto e paga no autoatendimento. A Flávia é moradora do condomínio e teve a ideia de implementar o mercadinho aqui. Hoje ela empreende na área e já tem 13 desses só em São José. Inicialmente, os moradores sentem um pouco de receio, porque é um mercado de autoatendimento. Mas a procura foi aumentando e acabou se tornando um diferencial para o condomínio. Acaba valorizando o imóvel, né? Hoje você ouve dizer que pessoas buscam condomínios que já possuem mini mercado, pela praticidade, pela comodidade, de não precisar sair para comprar algum produto emergencial. Nós vendemos comodidade, né? Além, claro, do produto, de salvar a determinada pessoa por algum produto que ela precise ali de emergência, mas a gente também vende comodidade. Para o síndico do condomínio, que tem mais de 190 moradores, ter um mercadinho tão perto agrega também na valorização do imóvel. O mercadinho ele veio aqui para
suprir algumas necessidades que os moradores têm, né? O prédio valorizou muito depois do mercadinho instalado. Inclusive era um espaço que era inutilizado, era um espaço vácuo. Aí nós fizemos um contrato, tudo certinho, foi feito toda uma parede, toda uma estrutura que o próprio mercadinho colocou e valorizou demais o espaço aqui para o nosso condomínio. Este mini mercado, por exemplo, funciona por 24 horas durante todos os dias da semana. Por causa dessa facilidade, esse tipo de negócio tem registrado um aumento nas vendas. Os mercadinhos de prédios tiveram um aumento de 53,5% em 2024 na comparação anual, segundo dados da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Enquanto isso, os formatos tradicionais registraram queda de 10% no mesmo período. Esse crescimento foi apoiado na expansão do mercado de trabalho, na redução da taxa de desemprego e no aumento da renda real da população. A conjuntura macroeconômica favorável apoiou a expansão do setor. Para este ano, a expectativa da APAS é que o setor continue crescendo, apoiado numa conjuntura macroeconômica favorável. Isso deve produzir maior expansão do setor, maior proximidade do setor com a sociedade e maior abertura de postos de trabalho neste ano de 2025. A Flávia está animada com os resultados e planeja ampliar os negócios. Atualmente eu tenho 13 lojas na cidade de São José dos Campos, tenho 2 franqueados, né? Atuamos também em Jacareí e o nosso objetivo é atender todo o Vale do Paraíba, né? Buscando novos franqueados. Então nossa meta para esse ano de 2025 é ampliar cada vez mais. E se tem um produto que tem ficado muito tempo nas prateleiras é o azeite. E o motivo, você já sabe, preço alto, né? Há meses, um vidro de azeite não sai por menos de R$ 45. E entre os produtos da cesta básica tem outros alimentos mais importantes. Então, na hora de escolher, é claro, né, o azeite fica de fora. Quem não abre mão tem como alternativa o óleo de bagaço de oliva. Você já ouviu falar? Nem tudo que reluz é ouro, se bem que o azeite está valendo uma fortuna. Muito caro mesmo, porque é um produto que a gente já pagou muito mais barato, né? Existe uma razão para o preço do produto tão consumido pelos brasileiros estar tão alto. O Brasil produz muito pouco azeite, mas a produção de azeite fora do Brasil sofreu bastante com efeitos sazonais, clima, então a oferta de azeite se reduziu. Esse produto sendo importado chega aqui no Brasil sendo cotado em dólar, então o preço lá fora aumenta. E quando ele chega aqui, a taxa de câmbio muito elevada faz esse preço ficar ainda maior. E aí muita gente tem feito o mesmo que o Hermínio. Na verdade, o que eu estou pegando é um óleo misto. Ele não é azeite 100%, né? Outra alternativa é o óleo de bagaço de oliva. Meio litro custa em média quase R$ 40, enquanto a mesma quantidade do azeite extra virgem pode chegar a R$ 62. Esse resultado final da prensagem da azeitona forma esse produto final, que depois ele é extraído com solvente, com produto químico para extrair esse óleo aí que chama popularmente aí do bagaço, que é o mosto. Então ele tem uma qualidade inferior. Olhando assim até dá para confundir com o azeite virgem ou extra virgem. Mas o óleo de bagaço de oliva, além de não ser puro, traz na composição um ingrediente que faz mal à saúde e que por isso deve ser evitado. A gordura trans é uma gordura que não faz bem à saúde, que a Organização Mundial da Saúde já pediu para que evite esse tipo de consumo de gordura e a recomendação é que qualquer azeite não tenha essa composição no rótulo. Outros produtos, como o café, também têm sido modificados na tentativa de driblar o bolso do consumidor. O café fake também que estava tendo no comércio aí, né? Gosto de café, sabor de café, mas ele é torrado de outras milho e outras soja, uns negócios meio doido. Então é só o sabor que é de café. Como no caso do azeite, que com ou sem sabor, muita gente tem deixado para trás. Olha o valor disso. Você acha que tem cabimento? Alguém pode comer azeite? A gente faz a primeira pausa e daqui a pouco a gente volta. Até já.
mais uma frente fria, então prepare o cobertor e o guarda-chuvas, viu? E atenção, porque essa frente fria está voltada para o litoral norte. A Defesa Civil do Estado está monitorando a passagem de uma frente fria pela costa do nosso litoral, e essa frente fria tem trazido chuva para São Paulo em alguns pontos. São chuvas pontuais, mas com capacidade de trazer algum transtorno naquele bairro ou naquela cidade. Durante a madrugada de segunda para terça, a chuva já perde bastante força, já não há mais risco de chuva na região do Vale do Paraíba. O que vai permanecer durante a terça-feira é um pouco de chuva no litoral norte, em virtude da brisa marítima que vai soprar ali na região. No restante do estado, já não há mais chance de chuva na terça-feira e o tempo permanece seco até o próximo domingo, sem condição de chuva nas áreas monitoradas do estado de São Paulo. O que a gente vai ter de mudança no tempo são as temperaturas. Elas não vão subir tanto. Inclusive, na própria Serra da Mantiqueira, elas caem mais e a gente tem até uma sensação de frio. Caso você receba a mensagem no seu celular orientando para chuvas fortes na sua região, priorize ficar em locais seguros, pelo menos durante a chuva forte. Fique longe de árvores, fique longe de estruturas metálicas frágeis e opte por ficar embaixo de um imóvel, ficar protegido. Se você estiver trafegando com o seu carro, evite pará-lo ao lado de uma árvore e também evite passar por ruas alagadas, caso no seu caminho você se depare com alguma rua nessa situação. E em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Então vamos saber como ficam as temperaturas no Vale, na Serra da Mantiqueira e também no litoral norte. Em São José dos Campos, os termômetros oscilam entre 12 e 22 graus. Em Cachoeira Paulista, o tempo ficará nublado e pode chover. A máxima não passa dos 23 graus. Em Caraguatatuba, no litoral norte, máxima de 26. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a máxima não passa dos 17 graus. Quando a gente recebe a notícia da chegada de uma frente fria, a gente logo pensa em quem não tem uma casa, uma roupa quentinha para se proteger do frio. É muito triste isso. E ainda bem que tem muita gente do bem e que pratica solidariedade. A Busvale, que é a associação que representa as empresas de transporte de passageiros do Vale do Paraíba, está com uma campanha de doação de agasalhos em São José dos Campos. O repórter Pedro Coralha explica como as pessoas podem ajudar. Marcela é a responsável pelo projeto Dandara, que faz uma série de atividades para ajudar pessoas em São José dos Campos. Entre elas, para pessoas em situações mais vulneráveis. Nós somos mais de 700 promotoras legais populares formadas na cidade. A gente atende cerca de 1.000 pessoas aqui que passam em projetos, em cursos, E nós também fazemos a gestão do abrigo protetivo para mulheres com risco de morte, que é da prefeitura, e nós temos um termo de colaboração. Então, são muitas pessoas que passam por aqui, então todo mundo fica conhecendo um pouco o que é o Dandara e a gente vai divulgando o trabalho da instituição e de outras instituições sociais também. São mais de 20 anos de trabalho voluntário e a doação é uma das grandes ações que movem o projeto. O trabalho das instituições sociais é de suma importância, porque muitas vezes elas chegam primeiro que o trabalho do governo. Então, depois a gente se articula com o governo. Mas, a gente precisa de muito apoio de todo mundo, de muita solidariedade, porque é importante mesmo, É uma importância imensa trabalhar e dar uma vida mais digna para as pessoas. E já pensando em arrecadar agasalhos para a época mais fria do ano, a Busvale, a associação que representa as empresas de transporte de passageiros do Vale do Paraíba, abriu a sua própria campanha. E ela tem um canal para poder realizar esse trabalho de colher essas doações, que são doações que vai acolher, aí sim, as pessoas que passam frio no inverno. E essa é a ideia central, E nós temos, então, os postos nos terminais rodoviários, nas garagens. É só conversar com o seu motorista que está do lado e fazer a doação. E essa doação vai ser entregue, então, ao Fundo Social de cada cidade, aonde aquelas doações foram
colhidas. Rubens é o responsável pela associação e reforça o pedido. De fato, tudo é importante mesmo, né? Mas precisamos prestar atenção que esse material, ele vem um material adequado, né, para ser doado, né? Vem um material limpo, né? Vem um material aciado para que a gente possa fazer doação com bastante energia e com o coração para valer mesmo, né? Eu acredito que vai ser um sucesso e peço à população e clamo à população que faça suas doações. Claro que é muito importante pensar nos bebezinhos, nas crianças, né? na juventude, no mais velho, nos idosos, enfim, tudo que puder ser doado vai ser muito importante para que a gente possa fazer essa doação aos fundos sociais de cada cidade. Então, se apresse antes que o frio chegue e ajude a esquentar o inverno de quem precisa. A Câmara dos Deputados vai começar a analisar nas próximas semanas um projeto de lei já aprovado pelo Senado que impõe regras para a veiculação de publicidade infantil. O texto aprovado pelos senadores no final do ano passado se aplica a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado ou que possa ser utilizado por crianças e adolescentes e determina a adoção de medidas razoáveis para prevenir o acesso e a exposição aos seguintes tipos de conteúdos: promoção e comercialização de jogos de azar e produtos como tabaco e bebidas alcoólicas e práticas publicitárias predatórias, injustas ou enganosas, destinadas a crianças e adolescentes. Agora, o projeto vai ser discutido na Câmara dos Deputados com diferentes setores da sociedade, por meio de audiências públicas que foram aprovadas pela Comissão de Comunicação da Casa. Serão 3 audiências públicas nos próximos dias, justamente para a gente poder entender qual é o pensamento, né, que os deputados têm, qual representa a população, para que a gente possa realmente avançar nesse projeto, que é muito interessante do meu ponto de vista. O relator da matéria, deputado Jadiel Alencar, do Republicanos, entende que é hora de debater o assunto. Esse momento é um momento realmente de ouvir a sociedade, de ouvir todas as entidades competentes, ouvir as autoridades, construir realmente uma política pública eficiente a 4 mãos, com todos os envolvidos na temática no Brasil. Não há dúvidas sobre a urgência de proteger crianças e adolescentes com acesso ao ambiente digital. Mas quando se fala em publicidade infantil, o Brasil não tem uma lei com regras claras sobre o assunto. O que existe é uma resolução de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que restringe anúncios de produtos para esse público. Hoje, aqui na Câmara, uma corrente de parlamentares considera que essas regras estão defasadas. Entre as práticas atualmente consideradas abusivas pelo CONANDA e que foram retiradas do projeto inicial do Senado estão uso excessivo de cores, promoções com distribuição de prêmios, desenhos animados e até trilhas sonoras com músicas infantis. Um controle excessivo na avaliação da deputada Bia Kicis. Não pode mostrar balinha, não pode mostrar coelhinho, não pode mostrar nada que vai acender na criança um desejo. Isso é errado. Eu acho que os pais é que têm que fazer esse crivo de decidir o que a criança pode ver ou não, o que a criança pode consumir ou não. Para o senador Jorge Cajuru, a resolução inviabiliza que as emissoras de TV produzam conteúdo de qualidade para crianças e adolescentes. Não se pode radicalmente proibir, senhoras e senhores, a publicidade em programas. Como que você coloca um programa educativo no ar, com o custo que existe, sem você ter direito a intervalo comercial? Hoje as crianças não prestam atenção no que o professor fala e só querem saber de rede social. O parlamentar destaca que a lei tem o potencial de atrair a atenção de pais e crianças para a televisão. Um projeto histórico que é a volta para alegrar milhões de crianças dos programas infantis e educativos na televisão brasileira. As manhãs não são as mesmas dos meus tempos, em que as crianças tinham o maior prazer de verem a TV pela manhã, pela tarde, e de tantos programas educativos que influenciavam essas crianças para o bem
e nunca para o mal. Agora vamos direto para Brasília. O repórter Rafael Tebas chega com informações importantes da capital federal. Um dos assuntos é a possível cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL. E aqui em Brasília, com uma semana um pouco mais curta por conta do feriado marcado para essa próxima quinta-feira, amanhã, terça, vai ser o dia mais agitado nos corredores aqui do Congresso Nacional, especialmente por conta do caso Glauber Braga, deputado do PSOL que está tentando permanecer no cargo, está lutando contra um processo de cassação de mandato parlamentar. A gente lembra esse caso rapidamente aqui. O Conselho de Ética da Câmara aprovou o parecer que recomendava a cassação do mandato dele por conta de uma briga, uma confusão que ele se envolveu com integrantes do grupo MBL, e depois disso agora há toda essa avaliação política na Câmara dos Deputados. Amanhã a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, vai retomar esse caso que é bastante polêmico, e depois disso, se a CCJ aprovar, esse caso vai ser avaliado pelo plenário da Câmara, com todos os deputados podendo votar se são favoráveis ou não à cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Outro assunto importante ainda por aqui, a anistia aos envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro de 2023, quando os 3 poderes aqui em Brasília foram depredados naquele dia. Alguns processos estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal e os deputados e senadores também do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão tentando buscar uma alternativa e pressionar o presidente da Câmara, o Hugo Mota, para que ele paute a anistia no plenário da Câmara. Mas, por enquanto, isso não deve ocorrer, fica para as próximas semanas. De Brasília, Rafael Tebas. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.